Desde 2005, localizado na cidade de Varginha, em Minas Gerais, o escritório RKZ Arquitetura é referência em projetos residenciais, comerciais e de interiores. E para falar sobre essa história de sucesso, recebemos aqui Hansine Kézia, arquiteta que lidera a empresa. Hansine, seja muito bem-vinda ao Empresários de Sucesso. Muito obrigada, agradeço o convite. Prazer é todo nosso. Conta pra gente como é que você entrou nessa área de arquitetura e como foi a criação do seu escritório. Então, primeiro foi a decisão de fazer a faculdade, né? Faculdade de arquitetura, que ainda muito novinha a gente decide fazer, né? Era sempre um gosto pela arte que eu sempre tive. E me formei com 23 anos, com a cara e com a coragem, montei o escritório. Ainda assim, sem saber se gosta de trabalhar ou não, se era aquilo que queria, mas acho que o jovem, né, tem muito essa coisa de querer revolucionar o mundo, de querer ter um impacto, né, que a gente causa no mundo e assim fiz, montei um escritório. Mas de cara, de recém-formada, você já queria ter seu escritório, você não trabalhou em outros escritórios? Eu cheguei a trabalhar um período bem curto, mas eu perdi meu pai, foi até assim uma tragédia, Formei em março, meu pai morreu em julho, então eu cheguei a trabalhar um pouco no escritório na cidade que eu me formei, só que logo não tinha mais meu pai, né, tive que voltar para a cidade e montar o meu próprio escritório. E quais são as áreas de atuação do escritório e qual que é o perfil dos seus clientes? Bom, nós trabalhamos com projetos residenciais, comerciais, e dentro desses dois projetos nós também colocamos os projetos de interiores referente a cada um deles. Sempre as pessoas falam, é super importante nichar, é importante você ter um nicho, mas o nosso nicho é mais quanto ao perfil do nosso cliente. Então nós trabalhamos com um cliente em torno ali de 30 e poucos, 40 e poucos anos, que normalmente são as pessoas que nos procuram, normalmente é casal, classe B+, A. E normalmente essas pessoas, ou elas têm um sonho de construir uma casa, de ter uma casa que realmente reflita a realidade delas e o sonho delas, ou então elas querem fazer a arquitetura do espaço de trabalho delas. Se for um médico, se tiver uma loja, se tiver uma hamburgueria, o que for, a gente acaba adaptando, mas sempre dentro desse perfil de cliente. E qual que é o passo a passo a partir do momento que a pessoa te procura falando o que ela deseja? O que acontece a partir daí? Bom, eu vou contar como é que ela me procura, né? Ou ela me conhece pelas redes sociais, ou foi indicação de um amigo, ou simplesmente me conhece na cidade. A gente vai marcar um horário para a gente bater um papo. Normalmente eu tenho a equipe de atendimento lá que faz o atendimento inicial, vai marcar um horário comigo. Eu gosto muito de fazer esse tete-a-tete com o cliente para entender a necessidade dele. A gente brifa para entender o que é o sonho, o que ele está pensando, o que está envolvendo tudo em relação ao projeto que ele vai fazer. A partir desse entendimento, a gente vai gerar aí uma proposta, vai explicar tudo como funciona o processo para o cliente, ele aprovando, a gente começa a trabalhar. Depois desse momento, a gente tem uma ligação forte com o local onde vai ser feito o projeto. Aí, se for uma reforma, se for um ambiente comercial, a gente vai até o espaço para estudar esse espaço, ou se for um terreno, a gente vai até o local para estudar desde o posicionamento geográfico desse terreno, onde o sol nasce, onde o sol se põe, a paisagem em si, saber se tem um vizinho que tem uma janela virada para o terreno, ou se tem uma vista maravilhosa que a gente vai ter que explorar. Então, a gente faz um estudo bem próximo ali com o terreno e a necessidade do cliente. Depois disso, a gente apresenta para o cliente e a gente gosta muito de estar com um briefing muito redondinho, muito bem estudado, uma entrevista muito bem feita, porque a hora que a gente apresenta já é o projeto que a pessoa sonha em ter. Então, fica uma coisa bem assertiva e se precisar de revisão é coisa pequena. Aí, depois disso, a gente já passa para a nossa equipe de finalização e eles vão terminar e já entregar para ficar pronto para a obra e para aprovar nos órgãos competentes, tipo prefeitura, CAL. E iniciando a obra, a gente também faz a parte de acompanhamento. A gente não executa a obra, mas a gente acompanha todo o processo de obra, direciona para os fornecedores que sabem executar o projeto, faz todo aquele acompanhamento até realmente a entrega da obra, até colocar florzinha na mesa para o cliente mudar. Nossa, é impressionante. A gente que não é da área, quando você começou a falar dos detalhes, quanta coisa que envolve um projeto, né? Quando você falou que você vai lá e vê o terreno, vê onde é o pôr do sol, vê se tem um vizinho, se tem uma janela, tudo, a gente nem pensa numa coisa dessa. Então, muito assim, detalhe. É o todo, né? Uma visão muito, muito geral, assim. Até para você pensar se na janela vai entrar sol ali, qual é o horário do dia. Tudo, né? Exatamente, porque às vezes um vidro que você coloca por um lado onde o sol é muito forte, você acaba com a casa, né?
o arquiteto, ele interfere muito, né? Ele transforma a vida da pessoa ali, né? A pessoa chega com um sonho que não sabe nem muito como é, o que vai ser aquele, sei lá, ela comprou o terreno, não sabe exato o que vai ser, mas ela vem com esse sonho, a gente transforma esse sonho e a gente impacta diretamente na vida da pessoa, né? Isso é um processo de transformação mesmo. E você tem que fazer leitura até da personalidade do casal, por exemplo, né? Sim. Se é mais arrojado, para saber até que tipo de escolhas que você vai fazer na obra, Sim, exatamente. Né? Você tem pessoas que são mais tradicionais, então você não pode colocar uma coisa muito moderna para essa pessoa. Você tem pessoas que são mais introvertidas ou que são mais expansivas, que recebem muito em casa. Então, isso tudo a gente estuda para fazer um projeto que realmente faça sentido para a pessoa, né? Muito legal. E como que se dá o processo de visualizar o desejo do cliente e executar exatamente o que ele sonha? Isso daí eu sou convidada sempre para dar palestras em faculdade, ou então para dar entrevista para alunos que estão entrando na faculdade, e eles sempre entrevistam outros profissionais já formados há algum tempo, e eles me perguntam como é que faz para ser um bom arquiteto. E eu sempre respondo, invista em você. Invista numa terapia, invista num curso de autoconhecimento, PNL, todos esses cursos que são importantes, porque quando a gente tira o olhar da gente, do umbigo da gente e começa a olhar o outro, a nossa capacidade de percepção, de entender o que o outro quer, aumenta. Então, assim, isso é um trabalho pessoal que eu já fiz muito nessa vida, para poder compreender o que o outro quer. E realmente você faz um trabalho para você entrar dentro da cabeça dele. Nem ele sabe exato o que ele quer, mas a gente consegue fazer uma abstração boa do que ele quer para fazer um projeto que ele realmente goste, né? E esse processo a gente também faz um pouco pautado em referências. Porque às vezes o cliente chega, Ancine, sabe aquele azulejinho azul que está usando? Aí eu mentalizo o azulejinho. A hora que ele me mostra uma foto de referência, não é nada do que eu pensei. Então, assim, as referências nos ajudam muito porque nos guiam. Às vezes ele manda para mim 3 referências, eu consigo fazer uma leitura do que tem repetido naquelas 3 referências para a gente aplicar no projeto. Nossa, é uma leitura emocional mesmo, assim, né? E outra, você tem que se despir do seu próprio gosto, né? Porque às vezes você fala, então, mas para mim ficaria melhor de tal jeito, mas eu sei que eles não vão gostar. Então você tem que desapegar e separar uma coisa da outra. Isso aí também que entra o autoconhecimento, né? Porque muitas vezes o projeto não é do jeito que eu gosto, não é o que eu quero. Mas é o que vai agradar. Mas é o que realmente agrada. E às vezes a gente consegue fazer essa junção. Não é o meu gosto, mas ficou bacana. Ficou uma coisa que eu me orgulho, que eu vou querer expor depois, dizendo que eu que fiz, né? E como é que você alia tudo isso às tendências? Existem modismos, não existem? Existem. Então, assim, uma coisa que eu faço também, eu estou sempre em mostra, feira, viajando, vendo como é que é feito no exterior e sempre trazendo isso para apresentar para o cliente. Porque o cliente não tem obrigação nenhuma de conhecer essas coisas, de visitar esses lugares, e ele espera que eu faça isso, né? Sim. Então eu busco e até faço um trabalho em rede social, conversando mesmo com os clientes para mostrar novidades. A partir disso, eles também simpatizam com essas novidades, né? Eu brinco que é um processo aí de educação do cliente mesmo. Como o cliente não busca isso, quem busca sou eu mostro isso para o cliente e trago aí, acho que uma melhoria, acho que no mercado, né? Para que os clientes sejam melhor formados na hora de pedir uma arquitetura. Outra coisa que eu ia te perguntar, nessa sua trajetória, deve ter sido muito legal acompanhar os novos recursos da tecnologia que possibilitam que a pessoa tenha real noção de como as coisas vão ficar, realidade aumentada, tudo, né? Quando você começou, quais eram os recursos e quais os que tem hoje? Isso é sensacional. Quando eu entrei na faculdade, a gente estava migrando para o digital. Então, a gente começou a trabalhar com programas mais técnicos. Nesses programas era possível ver alguma coisa, mas um 3D ainda era uma coisa um pouco mais rústica. Hoje, às vezes eu posto foto de projeto, as pessoas não conseguem perceber se é real ou se é um 3D. Então, assim, a realidade criada, né, a realidade de um 3D é uma coisa sensacional. Foi uma evolução gigantesca que aconteceu e hoje o cliente consegue ter uma percepção muito real do que ele sonhou, né, do que ele imaginou com um projeto real. Às vezes tem gente que faz projetos tão maravilhosos no 3D que consegue superar o que é real, né? Eu gosto da realidade, que às vezes ela é tão assim que não é possível fazer aquilo no real, né? De tão sensacional que é um 3D. Exatamente. E como que é para você, depois que o cliente mudou para aquela casa, está usando o consultório e te fala, eu me sinto tão bem aqui, você entendeu exatamente o que a gente queria. Como é que é isso? Essa é a melhor parte. Eu até, a logomarca do nosso escritório é uma borboleta. E é uma borboleta em transformação. Então, o cliente chega com um sonho,
esse sonho ainda não tem forma, não sabe que jeito que é, então através de uma metamorfose a gente transforma, assim como a borboleta, né, transforma ela o sonho dele num projeto. Esse sonho, depois que ele é transformado em projeto, a gente põe em execução, ele muda para casa e a gente entende que a pessoa que vive dentro de um projeto que a gente cria se torna uma pessoa mais feliz. Sim. Ela vai se tornar mais feliz com ela mesma, mais feliz com a família, com o filho, com o marido, com o vizinho, com a comunidade que ela habita. E o mais bacana das borboletas, voltando à minha logo, é que borboletas são polinizadoras. Então nós entendemos que o cliente que recebe um projeto do RKZ, que foi a releitura do sonho dele, mudou para aquele projeto, se tornou mais feliz ali, ele se torna um polinizador de felicidade. Então essa é a missão que a gente tem nesse mundo. Nossa, lindo o conceito, né? Muito obrigada. Você é muito ativa nas redes sociais, inclusive você gosta, né, de gravar vídeos, mexer com edição, o que é muito legal também, porque você gera conteúdo, né? As pessoas que gostam ali vão lá e aprendem, entendem um pouquinho mais. E por um tempo longo também eu fiz trabalho de TV, fazendo vídeos mesmo, que eu também entendo como uma missão. Acho que o Brasil, ele mudou muito nos últimos tempos, né? Nos últimos 20 anos a gente teve acesso, sei lá, a classe média, teve acesso a coisas que não tinha acesso antes. E muitas vezes você teve o dinheiro, mas não tinha cultura para conhecer. E com as minhas redes sociais, com os programas de televisão que eu participei, que eu trabalhei, eu tinha a intenção de trazer para as pessoas um pouco de cultura de arquitetura, para que quando a pessoa fosse utilizar o serviço, ela saber exatamente o que ela estava buscando. Agora me conta quais são os planos, os projetos de expansão que você tem para esse ano e para os próximos anos. Então, os planos são muitos, né? A cabeça não para, eu sou aquela multifunções, multitarefa, multi-ideias. Tem vários projetos aí que estão em andamento, mas eu acho que uma coisa que é bacana a gente abordar aqui é a questão que a gente está vivendo de pandemia. O quanto isso mudou a realidade das pessoas, o quanto as pessoas agora estão focadas nas suas casas, no trabalho remoto, em estudar em casa, né? Os filhos estão em casa. Então, acho que se eu tenho que falar de tendência, é falar como o mercado teve um boom no ano passado, 2020, e como esse boom reflete no que a gente está vivendo hoje, o quanto as pessoas estão valorizando os seus espaços de casa. Eu vejo muita gente que saiu de capital e foi para o interior, foi para a minha cidade, para a minha região, às vezes está morando em área rural, porque é possível hoje trabalhar. O nosso próprio escritório, nós estamos desde o dia que saiu a pandemia até o dia de hoje em home office, sem ter contato, porque é possível trabalhar home office. Então, eu acho que esse impacto é o que a gente tem para trabalhar agora de futuro. Entender que a casa mudou, entender que os negócios mudaram, que o jeito de trabalhar mudou, e isso vai ser aplicado agora na arquitetura de uma forma bem diferente. A casa virou o ninho, o lugar seguro, mas que também é um ambiente de trabalho e também é a sala de aula, né? Sim, então... é muita função dentro de uma casa. Sim. E de um jeito, por exemplo... Provavelmente, muita gente percebeu que a torneira da cozinha não era boa agora, na pandemia, não tinha notado. Porque a casa era de passagem, tinha gente cuidando da sua casa, não você cuidava da sua casa. Teve gente que viu que o sofá não prestava, precisou trocar. Então, assim, vários pontos que foram melhorados. E fora também os tamanhos, né? A gente estava acostumado com a residência cada vez menor, apartamentos cada vez mínimos. E a gente está percebendo que, às vezes, é difícil colocar uma família num lugar muito pequeno. Então, quando a gente vê a pandemia, você pode ir para mais distante, num terreno maior, porém com uma casa mais confortável, onde você consiga ter lazer, trabalho, estudo, descanso num único lugar. Ou seja, tem muito trabalho garantido aí pela frente. Tem, viu? Arquitetos, pessoas que estão interessadas em fazer arquitetura. A área está aquecida. Está aquecida. Hansine, muito obrigada pela sua participação aqui no Empresários de Sucesso. Adorei conhecer você, a sua história. Foi um bate-papo delicioso. Eu ficaria aqui horas conversando. Obrigada, eu também adorei. Nós recebemos aqui Hansine Kézia, fundadora do RKZ Arquitetura, escritório que atua em projetos residenciais, comerciais e de interiores em Varginha, em Minas Gerais. Empresários de Sucesso TV, o canal do empreendedorismo. Até a próxima!